Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Hoje o assunto é sério. Nós vamos ver programação em módulos. Vamos profissionalizar o nosso projeto. Se você quer trabalhar em grandes empresas ou em equipe, você não pode ter um arquivo só com tudo junto e misturado. Imagine consertar um carro onde todas as peças estão coladas umas nas outras. Isso é praticamente impossível. É por isso que hoje nós vamos aprender a programação em módulos. Mas antes disso, eu preciso fazer algumas considerações. Vamos lá para a nossa animação. Um grande conflito: Node.js, que trabalha no servidor, e o browser, que trabalha no cliente. Antes do ECMAScript 6 de 2015, o JavaScript era uma casa dividida. No Node.js, servidor, o pessoal usava o jQuery. É o padrão chamado CommonJS. Eu falo muito bem disso no curso de Node.js aqui do canal. Ele funcionava muito bem, mas era algo exclusivo do ambiente do servidor. No navegador, não existia uma forma nativa de dividir o código. Ou você colocava tudo num arquivo gigante, ou enchia o HTML de tags scripts, o que era uma bagunça de variáveis globais. A chegada do ES-Modules, o ECMAScript 6. No ES6 criou-se o import e o export para ser o padrão oficial da linguagem. Então nós não vamos ter mais um padrão oficial de uma plataforma. Vai ser o padrão da linguagem, independente de estarmos no cliente ou no servidor. Essa é a grande diferença. O jQuery é uma função do Node, não da linguagem. O import é uma palavra-chave do motor do JavaScript, portanto, da linguagem. É como se fosse o if, o for ou uma const. O objetivo: fazer com que o mesmo código modular funcione tanto no navegador, front-end, quanto no Node.js, back-end, sem precisar de gambiarras. É como se você imaginasse assim: no Node.js você teria uma tomada que só funciona nos Estados Unidos. Se você precisasse pegar o seu aparelho e levar para a Europa, você não conseguiria conectá-lo à rede elétrica. O ES6 ele vai funcionar como uma tomada universal. O import e o export funcionarão como uma tomada universal, onde você pode conectá-la à rede elétrica em qualquer lugar que você estiver. Como que vai ficar o nosso código, então? A estrutura de arquivos. Nós vamos pegar o mesmo código que nós temos, que nós viemos trabalhando aqui com o ViaCep, e nós vamos quebrá-lo em módulos, nós vamos acomodá-los em módulo. Vamos pensar assim, tá? Eu vou ler de baixo para cima. O index.html, ele será o nosso palco, é o front-end, é o que o usuário verá, é onde a mágica acontece. Nele, nós vamos inserir o main.js, então nós vamos trabalhar aqui com a tag script. Tá? Nós vamos inserir o main.js, que vai ser o nosso arquivo principal. Só ele será inserido no index. Ele vai ser o maestro, que vai ligar os eventos aos outros arquivos. Ao main.js, nós vamos importar os outros três módulos. O UI.js, User Interface.javascript. Ele será o cenógrafo. Ele só cuida de mexer no HTML. Ele vai preencher e limpar os campos. O Storage.js, ele será o arquivista. Ele só cuida de salvar e ler as coisas no Session e no Local Storage. E, finalmente, a API principal, que é o músico, é quem vai fazer a música no nosso sistema. Ele só cuida da comunicação com o ViaCep. Então ele vai cuidar da comunicação com o ViaCep, vai receber a resposta, essa resposta vai ser salva no Local Storage e no Session Storage,
e vai ser colocada nos campos HTML ou retirada dos campos HTML. Quem vai fazer toda essa coreografia será o nosso maestro, o main.js, e o HTML, o index HTML, é o palco onde acontecerá toda a mágica. Então vamos lá, vamos para o nosso Visual Studio Code e vamos começar a trabalhar. Será bem rápido. Eu fiz uma cópia da página 11 com o nome de 12, código modular. E vou começar a trabalhar aqui o nosso palco. O nosso palco terá aqui o HTML com o CSS. O CSS poderia estar numa página externa, ok? Então tem aqui todo o nosso HTML e aí começa o nosso script. Então, a partir dele, eu vou começar a criar as nossas páginas JS. Vamos lá, então. Então, eu começarei aqui pelo nosso User Interface. O User Interface é que vai ter o nosso método preencher campos. Então, vamos lá. Eu primeiro, antes de passar esse método para lá, eu vou criar todas as páginas. Eu vou ter uma página que eu vou chamar de UI.js, ela vai ser o User Interface. Vou ter um outro documento que eu vou chamar de API.js. Vou ter um que vai ser o main.js. E vou ter o storage.js. Só no primeiro, o IJS, eu vou fazer a transição daqui para lá. Seria pegar este método, Ctrl X, e eu vou colocar na UIJS. Só vou fazer algumas considerações. Eu prefiro usar aqui uma função. Então eu vou apagar a arrow function, tá? Vou colocar a palavra function aqui na frente. E eu vou dizer que eu vou exportar, export, ok? Esta função. E pronto, está pronta a nossa função, ok? Tá? Eu vou exportá-la, ela vai ficar aqui na UIJS e eu vou exportá-la. Vou exportá-la para onde? Para código modular? Não, aqui vai ficar somente o nosso palco. Eu vou exportá-la para main, tá? A nossa página principal, o nosso maestro, que vai juntar as outras três, a UI, a API e a Storage. Então, vamos importá-la aqui. Importe, abrir, fechei chaves, e ela se chama preencher campos. Está aqui. Eu vou importar preencher campos from /UI. Pronto, está feito. Os outros eu não vou copiar daqui e colar lá. Eu vou apagar e eu vou trazer aqui de um arquivo que eu tenho lateral e a gente vai analisando esses códigos. Então, eu vou deixar aqui o meu script vazio, por enquanto, ok? E nós vamos trabalhando por aqui. Então, depois da UIJS, nós vamos para API.js. Qual vai ser o código da API.js? Eu vou ter aqui, eu vou exportar de forma assíncrona a minha função buscar CEP. Eu passo lá para dentro um CEP, ok? E ela vai fazer a conexão com via CEP, através do método fetch, ok? Como nós já vimos. Vai receber a resposta, aí eu vou filtrar a resposta em JSON e vou retornar essa resposta. Então, a minha API ela vai ficar responsável somente com a conexão com via CEP, somente isso. Eu também vou importá-la na main.js, na principal. Importe. Como é que ela se chama? Buscar CEP.
e ele já viu da onde é que ele tem que importar essa função. Vou ter a nossa storage, ok? Na nossa storage vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ter aqui, eu vou exportar por aqui uma variável, uma constante. Essa constante está no formato JSON, ok? E eu vou ter dois métodos, o método salvar e o método obter, né? Seriam duas propriedades, mas cada uma dessas propriedades terá uma arrow function guardada dentro dela. Uma delas, a salvar, eu passo os dados e ele vai guardar isso lá no Session Storage. Set item, tá? Último endereço, com o mesmo nome que nós usamos no vídeo passado, ok? Transformando o JSON que veio numa grande string, tá? E a obter vai fazer o caminho contrário. Ele vai lá no Session Storage, vai pegar o último endereço e vai fazer um parse, vai transformá-lo num objeto. Então está aqui quem vai conversar com o nosso storage. Vamos a main e vamos importar então o storage. Import storage from storage. E agora sim, o nosso grande maestro. Eu já importei todo mundo. Primeira coisa, ele vai ter que pegar o que está, tá? O objeto aonde eu vou digitar o CEP. Então está aqui, criei uma constante que eu chamei de campo CEP. Próximo passo. Ao carregar a página, verificar se tem algo salvo. Então, eu tenho uma constante inicializar com uma arrow function, ok? E eu vou lá, tá? Na meu storage obter, veja que aqui o storage já está trabalhando, ok? Com o meu storage obter, se estiver alguma coisa salvo, eu vou preencher os campos com o que está salvo lá no storage. Segundo, evento de busca. O que é o evento de busca? Aqui sim eu vou ter o campo CEP e o add event listener associado a ele. Quando acontecer o blur, ele vai rodar a minha função de callback, que vai limpar o campo, vai fazer todo aquele tratamento que nós já vimos na aula passada, no vídeo passado. E lá dentro do nosso try-catch, que eu vou chamar a buscar CEP, que eu coloquei lá na nossa API. Ela deve ser rodada dentro do try-catch. Esse é exatamente o try-catch que a gente trabalhou. Só que eu tinha a nossa função buscar CEP aqui. Aqui ele está chamando a função buscar CEP, que ela está num módulo separado. E eu vou de novo chamar a preencher campos e vou chamar o storage agora com o método salvar, passando os dados lá para dentro, onde ele vai salvar no storage. Veja que agora aqui eu já importei todo mundo e eu já estou utilizando todo mundo, ok? Eu tenho a preencher campos, que vai justamente preencher o formulário. A buscar CEP é que vai buscar o CEP, ela está sendo chamada dentro do try-catch, e a storage, que vai ou buscar o que está guardado lá para colocar no formulário, ou vai pegar o que está no formulário e vai guardar lá no storage. Finalmente, a gente só precisa agora inicializar todo o nosso processo. Então, vamos lá embaixo, aqui por último, vamos inicializar. E pronto, já está feito. Agora sim a gente vai colocar a nossa main aqui na tag script. Como é que vai ficar a nossa tag script? Primeira coisa, é completamente necessário que a gente use o type e coloque aqui a palavrinha module. Senão, nada irá
funcionar. E aí sim nós vamos inserir a nossa main. Então, como é que vai ser isso? Source main JS. E pronto, está pronto. Eu preciso fazer duas considerações, tá? Primeira, o módulo é completamente necessário, senão não irá funcionar. Segundo, você deve rodar esta página, a página HTML, a partir de um servidor web. Senão, não vai funcionar também. Ou seja, eu não vou utilizar o protocolo file. Eu não vou lá no arquivo e ler o arquivo. Se eu fizer isso, não irá funcionar. Vamos testar. Botão direito do mouse, Open with Live Server. Está aqui. 040420070, a hora que eu clicar fora, nada funcionou. Por que que nada funcionou? É o terceiro item que eu não coloquei ainda para vocês. Vamos lá. Eu falei para vocês que o type tem que ser Module, que você deve rodar isso a partir de um servidor web e quando você importa os arquivos, o Visual Studio Code te engana, ok? Por quê? Eu tenho que colocar a extensão da página. Essa é outra grande diferença do Node.js, do Require, onde eu não preciso colocar a extensão da página para o import. No import, eu preciso colocar a extensão da página. Então, vamos lá. Vamos novamente rodar isso. Vou vir aqui para 12, botão direito do mouse, Open with Live Server. Vou digitar o CEP agora. Ao clicar fora, está lá, as informações vieram. Portanto, tudo está funcionando. Compare esse código da página main, tá, com o código que nós tínhamos aqui na nossa tag script. É justamente o código que está lá na main que eu tenho aqui no script. A diferença é que o main só chamou funções. Eu tirei aqui do main, da principal, as funções principais, onde elas têm funções específicas, elas cumprem tarefas específicas. O buscar CEP está na nossa API. O storage, tanto o salvar como o buscar, está na storage, o salvar e o obter. E, finalmente, a preencher campos está na User Interface. Então, são funções que eu separei em módulos para facilitar a manutenção e para ficar um código mais profissional. É isso aí. Deixe o seu like, mas curta mesmo, capricha nesse like, siga o nosso canal, ative as notificações, deixe um comentário dizendo o que você achou dessa aula. E compartilhe esse vídeo, compartilhe conhecimento. Até a próxima aula.